minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você caiu nesse canal aqui, é porque você gostou desse rostinho bonito que vos fala. Brincadeira, porque você tá interessado em saber como é a vida em Oklahoma. Pra você que tá aí no processo de au pair, você quer saber mais sobre o estado, não saia do vídeo, assista todo o vídeo. Pega as informações, anota ali, vê se você gostaria de morar nesse estado, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Isso é muito importante porque isso vai ser 50% do seu intercâmbio, o lugar, se ele te agrada. Outra coisa importante também, temos uma playlist criada com outros estados, então se você tá ali entre Oklahoma e Maryland ou Delaware, se você tá em outros estados, né, tem famílias interessadas em você, você também pode ver como é que é a vida nesses estados. Só não sai do vídeo sem curtir, deixa seu like, por favor, e sem se inscrever e ativar as notificações para saber quando os 50 estados vão estar disponíveis, tá, gente? Ó, cruzando os dedos aqui que até o final de 2020 teremos todos os 50 estados, tá bom? Então é isso. Beijo grande e até a próxima. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana, eu tenho 26 anos e a pedido da Isabela eu vim contar um pouquinho pra vocês de como foi minha experiência morando em Oklahoma. Oklahoma é um estado que poucas pessoas conhecem, nem eu mesma conhecia até a família entrar em contato comigo. Eu morei lá por 2 anos, de 2018 a 2020, eu voltei agora pro Brasil dia 1º de março. Eu morava em Edmond, uma cidadezinha que ficava de 25 a 30 minutos de distância da capital, que chama Oklahoma City. E se existisse um cu do mundo de Edmond, é onde eu morava. Não sei se pode falar palavrão aqui, mas qualquer coisa eu coloco pi. Eu morava bem assim, afastadinha, então a minha volta só tinha árvores e matos. Edmond é uma cidade também universitária, a gente tem uma faculdade lá que chama UCO, ou seja, tinha uma movimentação de pessoas mais jovens em bares, em restaurantes e etc. Mas assim, nada que classifique Edmond como uma ótima vida noturna. Não. É bem mais família, é bem mais para pessoas um pouco mais velhas. É uma cidade onde você vai andar e as pessoas vão acenar para você, vão ser super educados, super solícitos. E esse é um dos pontos principais pelo qual eu gosto, pelo qual eu aprendi a gostar de Oklahoma, que foram as pessoas. Apesar de Oklahoma ser um estado republicano, ele é um estado onde você vai conviver ou você vai estar em presença de rednecks, que são os tão famosos caipiras, que são pessoas com a cabeça um pouco mais fechada, enfim. Apesar de tudo isso, Oklahoma, assim, se existe uma fórmula para educação, é definitivamente o Oklahoman, é a pessoa que mora em Oklahoma. Porque eles são educados assim num nível que chega até da gastura de tanta educação, mas não que eu esteja reclamando. Mas enfim, as pessoas lá sempre foram muito amorosas, muito solícitas, você realmente se sente assim, acolhido. Então, definitivamente isso foi assim um dos pontos altos pelo qual eu realmente fui continuando e fui aguentando ficar lá em Oklahoma. E eu digo aguentando porque no começo pra mim foi bem difícil fazer essa mudança, porque, bom, eu tô acostumada a morar em São Paulo, na capital, onde eu tinha tudo ao meu dispor 24 horas por dia. Então foi assim, eu virei de ponta cabeça me mudando pra Oklahoma. Os primeiros meses foram bem difíceis, mas aí aos poucos, quando você vai conhecendo algumas pessoas, vai fazendo amigos, assim, tudo fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de levar. Não sei muito bem definir o clima de Oklahoma, eu nunca fui muito boa pra essas coisas, pra saber se o clima é úmido, se o clima é seco e etc e tal. Pode parecer meio burrice, mas enfim, é a verdade. Mas Oklahoma, quando tá frio, ele não é um frio absurdo. O máximo de frio que eu já peguei em Oklahoma foi uns menos 13, menos 10, algo assim. Não é tão pesado o frio lá em Oklahoma. Não neva tanto quanto em outros estados. Às vezes você dá sorte de nevar e às vezes não. E eu digo sorte porque assim, eu sei que se você convive com neve o tempo todo é uma bosta. Mas lá a gente não convivia com neve o tempo todo. Então quando tinha neve era até agradável você ir lá e brincar. Não acontece com muita frequência. Ou se acontece, sempre tinha uma semana certinha do inverno e aí parou, sabe? É um estado que quando faz calor, faz muito calor, óbvio. Quando faz frio muito frio, não tanto quanto outros lugares.
mas ele também é um estado que tá sempre mudando, assim. Eu posso dizer que é igual São Paulo, você começa frio, aí termina tá meio quentinho, aí depois tá frio de novo. Ele tem umas mudanças drásticas durante o dia também lá em Oklahoma, mas Oklahoma é conhecido por ser o estado do tornado, né, gente? Quando é época de tornado, isso é um evento para os Oklahomans. Minha rosta ficava super animada vendo os noticiários e quando o tornado ia ou não tocar o chão, enfim. Teve tornados enquanto eu morei lá. Teve um tornado na capital, mas eu estava viajando na época, então não peguei essa parte, mas enfim. Mas é um clima gostoso, não é algo... Assim, é um calor desgramento. Mas é aquilo, né, gente? Pra quem mora nos Estados Unidos, se tá frio, você tem aquecedor em qualquer lugar. Se tá quente, você tem ar-condicionado em qualquer lugar. Eu, particularmente, não sentia tanto essas mudanças. O que eu fazia bastante em Oklahoma eram house parties. Eu tinha um amigo que ele sempre dava umas festas em casa, então eu e os meus amigos, a gente fazia isso muito. Bares. A gente ia bastante em bares, restaurantes, a gente ia bastante comer. Parques, uma vez ou outra, não fomos em tantos, mas fomos. No meu último ano, definitivamente, o que eu fiz bastante foi em baladas. Eu odiava, tá? Acho as baladas nos Estados Unidos. Não posso dizer no geral, porque eu só morei em Oklahoma. Ai, gente, esse é o cachorro dos meus vizinhos, vão ficar latindo o tempo todo. Eu peço desculpas, tá? Eu não posso dizer os Estados Unidos inteiro, mas eu vi muita gente criticando isso, então vamos lá, mas eu odiava as baladas nos Estados Unidos. As músicas são sempre as mesmas, todas as vezes que você vai. Não era da minha personalidade, vamos dizer assim, porque eu gosto de coisa mais fuleira. Gosto de ir em boteco, gosto de sentar em calçada. Oklahoma definitivamente não era isso. Mas eu tinha um grupo de amigos muito incríveis e a gente se divertia pra caramba. Tem um turismo em Oklahoma, tem algumas coisas que dá pra você fazer em Oklahoma fora. Mas eu fiz muito pouco, eu não fui uma turista muito boa, assim, em Oklahoma. Em outros lugares, né, além da capital. Então, nem vou falar nada pra vocês, porque eu não vou poder ajudar nessa parte. Em Oklahoma não tem transporte público. Assim, em Edmond você vai ver uns ônibusinhos pequenos passando de um ponto a outro. Era um ônibus que não chegou na minha casa, então não tinha nenhum motivo pra eu pegá-lo. Mas ele passava de uns pontos bem certos em Edmond, que não eram muito longes e que eu acho que era muito mais, assim, pros universitários do que qualquer coisa. Como você tem carro, eu tive carro à disposição, pra mim nunca foi interessante pegar ônibus, porque eu não conseguia usar o transporte público à noite pra voltar pra casa e eu não conseguia usar o transporte público da minha casa pra nenhum dos lugares, porque não chegava lá. Mas mesmo com esse transporte público, eu não recomendo, assim, menos 100% recomendável você ir pra Oklahoma sem carro. Se caso surgir alguma oportunidade, alguma família que você goste e ela fale que você não vai ter carro, que você só vai ter carro compartilhado com alguém ou coisas assim, não, tá? Você não vai conseguir fazer nada sem carro lá, porque você vai precisar de carona e o Uber é caro, porque você tá muito distante das coisas, tá, gente? É por isso. Assim, mesmo que eu fosse pegar um Uber do lugar de onde eu moro pra uma balada, eu gastaria 30 conto ida, 30 conto volta, isso é muito. Mas falando de carro, vamos falar de driver license. Eu fiz a minha PID, que é a carteira internacional, não usei ela pra absolutamente nada. Ficou lá no meu carro, caso fosse necessário. Marcar pra você fazer provinha, pra você fazer a prova de direção e tudo, é um transtorno, assim, sério. Nunca mais reclamo de Detran na vida. Lá era horrível, é uma demora, assim, gigante. Você tem que chegar lá às 5 da manhã, se você quiser ser atendida até às 4. Era assim, tá, gente? Real. Às vezes eu chegava atrasada às 8, eu já tava na lista de espera. Mas assim, eu estudei. A Rosa, ela me deu um livrinho que falava sobre regras, essas coisas. E tinha um quiz na internet sobre as perguntas que caíam e tal. Então eu estudei bastante. Eu reprovei o meu primeiro exame, eu consegui remarcar e eram exatamente as mesmas perguntas do outro exame, então eu passei. A prova prática era bem fácil, assim, é realmente bem fácil a prova prática. Fala pra você fazer algumas coisas, você faz baliza, mas a baliza não é nem um pouquinho... Então, assim, tipo, você não vai precisar fazer baliza no seu dia a dia morando em Oklahoma. Raro isso acontecer.
E a minha baliza, ela não ficou perfeita, porque fazia muito tempo que eu não treinava baliza. Tanto que eu me encostei, assim, na calçada, mas assim, whatever, porque eu acho que o que vale mais é você levar o carro pra dentro, colocar ele na vaga e deixar ele fora da rua. É isso e pronto. Pra eu marcar a prova prática, eu paguei uma taxinha de 3 e pouco dólares pelo site. Eu não sei se você não paga essa taxa se você for lá pessoalmente tentar a sorte. Eu acho que não. Eu quis marcar antecipadamente porque a lista de espera era grande. Era assim, eu só tinha data pra daqui a um mês. Era coisas desse tipo. E pra tirar a carteira de motorista foi entre 25 a 35 dólares, um desses. E é a mesma coisa caso você precise validar, porque depois de um ano a sua carteira vence. E se você for continuar mais um ano no estado, você tem que fazer a validação dela. Então, o que você precisa? Você volta pro Detran, esqueci o nome do negócio. Você volta lá com todos os seus documentos e ele aprova pra você tirar a sua carteira de motorista. E você vai no negocinho que faz a carteira e eles fazem a carteira na hora e você paga a taxa de 25 ou 35 dólares. Você não precisa fazer o exame prático de novo, não tem necessidade. Vamos falar de créditos. Para você conseguir os créditos lá em Oklahoma, você tem a OCCC, que é Oklahoma Community College, Oklahoma City Community College, que você tem aulas de inglês gratuitos ou aulas para TOEFL gratuitos, e tudo isso condiz com os créditos que a agência pede. Para você conseguir, você liga, marca a data, você vai fazer uma provinha. Essa prova não é para você passar ou não passar, é para eles testarem seus conhecimentos e te colocarem em um nível certo. A única coisa que você paga é 20 dólares para inscrição e é isso. Eu fiz de agosto a dezembro, os 2 anos. Foi meu primeiro ano, eu fiz English as Second Language, o nível 4, e no meu segundo ano eu fiz TOEFL nível 2. Pra você conseguir as 72 horas, é realmente de agosto a dezembro, tá? Então assim, eu faltei pouquíssimas vezes e ficou bem certinho, assim, entre 72 e 76 horas. Mas foi tranquilo, pelo menos eu não paguei nada, o que foi ótimo. E eu aprendi bastante também, então vale super a pena. Eu acho que é isso, gente. Eu sei que é muito difícil você abrir sua cabeça para esse tipo de oportunidade, que normalmente quando você quer ir para os Estados Unidos você sempre pensa, quero ir para os Estados Unidos para ir em New York, é uma cidade grande, mas Oklahoma é um lugarzinho gostoso, é um lugar bom, eu não me arrependo nem um pouco, assim, de ter morado em Oklahoma. Eu acho que a pior parte de lá, que eu acho que isso também é importante para vocês decidirem, é que os voos saindo de lá para qualquer outro lugar dos Estados Unidos são bem caros, porque não é uma cidade turística, não é uma cidade que tem um grande volume de voos, o que torna as passagens aéreas um pouco mais caras. Então isso foi um grande problema, isso vai continuar sendo um grande problema, porque quando você opera, você quer viajar. Sendo bem sincera, tirando essa parte dos voos, Oklahoma é um lugar bem gostoso, que vai te proporcionar uma experiência bem americana, assim. Além de você realmente ter uma boa família, porque isso é óbvio, você precisa estar aberto para fazer amizades, você precisa ser a cara de pau para você chegar e conversar em inglês com as pessoas e se tornar amiga dessas pessoas, porque isso realmente vai fazer uma diferença para você no seu ano de au pair. Mas enfim, se caso ficou alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem ou comentar aqui no vídeo que eu respondo o que eu puder. Beijos!